Módulo 3, páginas 30 até 34, leitura. No final de algumas histórias, os personagens vivem felizes para sempre. E depois que a história acaba, o que será que acontece? A. Quais histórias você conhece que os personagens vivem felizes para sempre no final? B. Você acredita que os personagens dessas histórias realmente vivem felizes para sempre? Por quê? Comente. Leia a entrevista a seguir e descubra o que o escritor Antônio Prata fez para ajudar esses personagens após o fim das histórias. Felicidade cansa? Escritor imagina o que acontece depois do Felizes para Sempre. Certa manhã, o escritor Antônio Prata recebeu uma visita inesperada. Princesas, caçadores e anões surgiram em seu apartamento com um pedido fantástico: ajudá-los a não serem mais felizes para sempre. Para isso, ele precisava inventar histórias que acontecessem depois do fim dos livros, quando tudo virava um tédio só. Esse encontro e as tais histórias inventadas por Prata está no divertido livro Felizes Quase Sempre, ilustrado por Laerte, cartunista da Folha. Em sua primeira obra para crianças, o autor mostra que uma vida perfeitinha, sem nenhum tropeção, pode ser bem chata. Confira a seguir trechos do bate-papo com o escritor, que é colunista da Folha, com a Folhinha. Bom, cartunista, né? O que significa? Significa desenhista, ilustrador, aquele que faz os desenhos, tá? Colunista, responsável por escrever em uma seção de jornal ou revista. Tem uma partezinha lá, né, para o colunista, uma coluna no jornal ou em alguma revista, tá? Folhinha. Como surgiu a ideia deste livro? Antônio Prata. Quando era criança, imaginava o que acontecia depois do fim das histórias. Para onde iam todos aqueles personagens? Esse foi o meu ponto de partida para escrever o livro. Tem algum conto de fadas preferido, né? Perguntou a ele. Nunca gostei muito de contos de fadas, só de pedaços. A carruagem que vira abóbora, os anões da Branca de Neve, que sempre achei engraçados. E as madrastas, por quem eu nutri uma paixão secreta. Há outras histórias para crianças a caminho? Tenho uma ideia para outro livro. É sobre duas árvores que crescem sonhando com o que vão virar quando forem derrubadas. Não acham mau negócio virar cadeira e esperam ansiosamente pelo dia em que conhecerão o mundo para além da mata. Para adultos, estou terminando um livro com memórias da infância. Bom, Folhinha. A Folhinha é um caderno do jornal Folha de São Paulo, criado em 8 de setembro de 1963. Ela publica matérias com variados temas voltados ao público infanto-juvenil. Esse caderno fazia parte do jornal impresso, mas atualmente está disponível somente online, ou seja, né, só pela internet. Interpretação oral. Você já tinha lido ou assistido a uma entrevista? Compartilhe com os colegas. 2. Qual é o assunto tratado na entrevista com Antônio Prata? 3. O que você achou dessa entrevista e da ideia que inspirou Antônio Prata a escrever seu livro? Agora a interpretação escrita. 1. De acordo com a entrevista, por que o escritor Antônio Prata resolveu ajudar princesas, caçadores e anões? Aí tem a primeira opção. Porque esses personagens estavam sendo perseguidos por vilões ou porque esses personagens pediram a ele que os ajudasse a não serem mais felizes para sempre? 2. Em sua opinião, por que os personagens não queriam mais ser felizes para sempre? Aí é o que você acha, né? A sua opinião. 3. O que o autor fez para ajudar os personagens? Primeira opção. Ele escreveu um livro com histórias que aconteceram depois do final das histórias clássicas ou ele entrou na história de cada personagem e lutou contra os vilões? 4. Contorne a imagem da capa do livro escrito por Antônio Prata. Né? Você vai observar, vai ler, né? E vai ver o nome dele, se você encontra o nome do autor na capa, e vai contornar. 5. Ao responder qual conto de fadas é seu preferido, o escritor cita 3 elementos. A. Em qual conto de fadas há uma carruagem que vira abóbora? B. Em qual conto de fadas há anões? E C. Em qual conto de fadas há madrastas? 6. De acordo com a entrevista, o autor pretende escrever mais livros? Sim ou não? Comente.
7. A entrevista começa com uma introdução e depois apresenta algumas perguntas. Pinte um número que indica quantas perguntas há no trecho lido dessa entrevista. 8. Identifique e contorne na entrevista as perguntas e as respostas de acordo com a legenda a seguir. Perguntas, de amarelo e respostas de vermelho. Onde essa entrevista foi publicada? Pinte a resposta correta. Em um livro, em um jornal ou na televisão? 10. Qual é o público-alvo dessa entrevista? Ou seja, para quem ela foi escrita? Justifique sua resposta. Por que, ela foi escrita para esse público? 11. Releia um trecho do texto. Confira a seguir trechos do bate-papo com o escritor, que é colunista da Folha, com a folhinha. O que a expressão bate-papo significa? Bate-papo significa leitura? Significa conversa ou significa música? A entrevista é um texto que apresenta perguntas e respostas sobre determinado assunto. Você pode encontrar entrevistas em jornais, revistas e na internet, mas também pode ver ou escutar uma entrevista na televisão ou no rádio. Então, por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.